Penélope de Carvalho e estamos lendo o livro Viver Sem Tensão, do Dr. Joseph Murphy. Continuação ainda do capítulo 1. Existe um poder criador em todo o mundo, e esse poder criador é Deus. Quando você descobre o poder do seu pensamento e sentimento, terá descoberto o poder de Deus dentro de si. Todas as provações, tribulações, sofrimentos e desgraça de nossa era neurótica devem-se à interação não harmoniosa entre o consciente e o subconsciente dos homens e mulheres por toda parte. Quando você entroniza os devidos conceitos e ideias na mente consciente, estes geram o sentimento certo. Então, a mente e o coração, ou o princípio masculino e feminino, estão trabalhando juntos em acordo e unidade. Se os nossos pensamentos forem negativos, os nossos sentimentos também o serão, porque as emoções acompanham o pensamento. Se os pensamentos forem temerosos, perversos ou destruidores, poderosas emoções negativas serão geradas e alojadas no íntimo de sua mente subconsciente. Essas emoções negativas se emaranham e formam complexos, e como as emoções devem ter um escoadouro, é óbvio que tais emoções irrompem como moléstias e aberrações mentais destruidoras de todo tipo. Versículos 5, 6 e 7. A primeira coisa que você deve fazer ao levantar de manhã é comungar com Deus e invocar as suas bênçãos e inspirações para todos os seus empreendimentos desse dia. Primeiro, ponha Deus em sua vida. Os filhos citados no versículo 5 são ideias, pensamentos, imagens da mente. Estes devem ser santificados, verificando-se que todos os pensamentos, ideias e propósitos se conformem com o padrão divino de todas as coisas que forem verdadeiras, nobres, belas e de bom nome. Não se condene se os seus filhos, pensamentos, são negativos ou por estar desanimado às vezes, mas encha a sua mente com as verdades eternas de Deus e renove a sua carga espiritual. Essa sensação de depressão pode ser devida ao grande mar psíquico em que vivemos todos. Os estados de espírito do medo, ódio, ciúmes, intrigas e dúvida são a mente racional e no momento desprevenido, essas vibrações negativas podem penetrar em nossa mente e nós nos sentimos tristes, sombrios, desanimados. A atmosfera mental e emocional negativa de um lugar pode penetrar em sua mente e afetar o seu ânimo, inibir o seu entusiasmo e, de modo geral, refrear o seu ardor. Quando isso acontecer, retraia-se em seu íntimo e, com a espada da verdade e compreensão espiritual, expulse os pensamentos sombrios e falsos e afirme a sua confiança e fé no amor e bondade de Deus. Versículo 6. Filhos de Deus representam as ideias boas e construtivas que surgem das profundezas do seu ser como inspirações e desejos sacros. Satanás significa oposição ou o seu inimigo. Dizem-lhe que os inimigos estão na sua casa mesmo, ou sua mente. Você tem de procurar dentro da sua mente o mal ou o pensamento negativo. O suposto diálogo que se dá entre o Senhor e Satanás no versículo 7 significa apenas o processo de argumentação ou raciocínio espiritual que se dá em sua mente, pelo qual você expulsa os pensamentos de oposição e aceita o seu ideal. O Senhor é o seu desejo dominante, a ideia que está preeminente em sua mente. Pode ser o desejo de saúde, o verdadeiro lugar ou orientação que você procura. Você sabe que os seus pensamentos vêm em pares.
Você deseja saúde, que é um conceito positivo e afirmativo, mas imediatamente surge o conceito oposto ou negativo para desafiá-lo. Você deseja riqueza, surge em sua mente um pensamento oposto, talvez lembrando-lhe que está falido, que tudo está perdido e que não há saída. Não há nenhum demônio indo de um lado para outro na terra, plantando pensamentos negativos em nossa mente. Porém, para cada sim, há um não. O chamado demônio é a crença num suposto poder oposto a Deus, que cria um conflito na mente, provocando um estado instável ou de dois propósitos. O inimigo, destruidor, adversário ou demônio é uma crença na carência, limitação, fracasso, doença e intimações de impotência e inaptidão que você permite que entre em sua mente. Os demônios que o atormentam são os seus ódios, ciúmes, temores, ansiedades e tensões. A palavra Satanás significa errar, deslizar, afastar-se de Deus e da verdade e da crença no poder único. Satanás também significa a mente racial, a mente do mundo que nos invade a todos, lançando a sua dominação hipnótica de carência, limitação e tristeza. Satanás é um nada tentando ser alguma coisa. Você rejeita Satanás quando consegue expulsar completamente da sua mente incisiva e decisivamente a ideia de que não pode realizar alguma coisa. Você deve recusar-se positivamente a admitir medos e dúvidas em sua mente, porque eles são mentiras sobre a onipotência de Deus que está dentro de você. A ideia de fracasso é uma ilusão de poder, não tem poder. Versículo 7. E o Senhor perguntou a Satanás: de onde vens tu? Ele respondeu dizendo: dei volta pela terra e percorri-a. O versículo 7 diz que Satanás é um mito, pois não existe esse ser dando volta pela terra e percorrendo-a. Um velho conhecido meu tinha confiança absoluta no sócio. Este revelou-se falso e traiu a confiança dele, fugindo com todo o dinheiro que tinham no banco. O meu amigo ficou muito tentado a ficar ressentido com ele, odiá-lo e desejar-lhe todo o mal. Disse-me: acolhi aquele homem, dei-lhe minha amizade, dei-lhe 50% de participação no negócio, sem qualquer consideração financeira. E ele começou a ficar muito amargurado, até que lhe mostrei os perigos e resultados desastrosos que acompanharia a sua paixão destruidora de raiva, ódio e animosidade. De repente e instantaneamente ele percebeu que o inimigo, o demônio, não era outra pessoa, e sim um pensamento odioso de sua própria cabeça que no final o destruiria física e mentalmente. Ele rejeitou completamente a tentação de pensar no outro de modo perverso e destruidor e começou a invocar o influxo do Espírito Santo para a sua vida, pedindo a orientação de Deus e seu amor regular e sistematicamente. Mudou seus pensamentos para se adaptarem à lei divina do amor e da boa vontade. Abençoou e rezou pelo ex-sócio que desapareceu em algum país estrangeiro e nunca mais apareceu. Cada vez que ele pensava no outro, dizia: Deus esteja contigo. Por fim, conseguiu encontrar o ex-sócio em sua mente e chegou a emanar uma onda de paz de Deus para ele. O teste decisivo do perdão é perguntar-se: de que modo me encontro com João ou Maria em minha mente? Você irradia boa vontade e a bênção de Deus para eles? Se você sente inundá-lo uma onda de paz ou bênção interior do seu coração, pode ficar descansado, pois já purificou tanto a sua mente consciente quanto a subconsciente. Versículo 8. E o Senhor disse-lhe: porventura considerastes o meu servo Jó, que não há semelhante a ele na terra, homem sincero e reto, que teme a Deus e que foge do mal?
Versículo 9. Satanás respondendo disse: porventura Jó teme debalde a Deus? Versículo 10. Não cercastes com sebe a ele, a sua casa e a todos os seus bens? Não abençoastes as obras de suas mãos e os seus bens não se têm multiplicado sobre a terra? Versículo 11. Mas estende tu um pouco a tua mão, toque em tudo o que ele possui e verás se ele não te amaldiçoa na tua cara. Aqui, Satanás aparece respondendo ao Senhor: sim, Jó te é fiel, Senhor, enquanto tudo corre bem com sua fortuna. Mas se acontecer alguma coisa má, ele te amaldiçoará na tua cara. O grito de Jó é o de todo homem que caminha na face da terra. Aquilo que eu sou e o que quero ser, então estão sempre em luta em minha mente. Por meio da percepção espiritual, o homem pode resolver o problema. Existe o desejo íntimo de crescer, expandir-se, realizar e progredir. Existe em todos nós o impulso divino ou cósmico de libertar os nossos poderes e atributos dados por Deus e seguir conquistando e para conquistar. No entanto, as condições, circunstâncias, opiniões dos outros e ideias de medo em nossa mente impedem o nosso progresso. Os fatos materiais parecem excluir e obstruir a realização de nossos desejos. O homem deseja uma cura, mas dizem-lhe que ele é incurável, que o estado é desesperador. Ele escuta a opinião de amigos e fica por demais impressionado com as barreiras formidáveis criadas por eles. E, por fim, sucumbe ao desespero e desesperança. É esta a disputa perene entre o ser mais baixo e mais elevado do homem, entre você e o seu ideal ou desejo. Os fatos materiais da vida, as crenças da mente racial, desafiando as aspirações espirituais, os impulsos e ideais dentro de você. O seu senhor pessoal é a sua ideia dominante, ou o desejo, ou aquilo que exige a sua atenção. O que quer que lhe interesse mais pode ser considerado seu senhor porque governa seus pensamentos e emoções. Se você estiver doente, desvie a sua atenção de todas as suas dores, sintomas e aflições e comece a concentrar-se na presença salutar dentro de você. Sabendo que todo o seu corpo está sendo transformado pela sua luz salutar, sentindo e sabendo que, chamando por ela, você recebe uma resposta, que é a saúde e a harmonia perfeitas. Focalizando a sua atenção em Deus e seus raios salutares, você está presente com o seu Senhor. Satanás, os pensamentos negativos, o desafiam quando você reza por uma cura. Isso significa que o medo, a dúvida e a ansiedade surgem em sua mente, tentando dissuadi-lo de crer no poder de Deus. Esses pensamentos e opiniões da mente racial do homem, por vezes, zombam e escarnecem de você, dizendo-lhe: é impossível, ou é tarde demais, ou você já foi muito longe, ou não há esperança. Sempre que houver uma disputa dessas na mente, ou sempre que você sofrer qualquer limitação, restrição ou sentido de servidão, é Satanás ou o chamado demônio ao lado da sua meta ou ambição. O Dr. Phineas Parkhurst Kimby, antecessor e pai da cura mental e espiritual neste país, usou em muitos casos seus o método argumentativo da cura, que é hoje tão popular. Kimby dizia ao paciente: apresente-me o seu caso e apelarei por você diante do grande tribunal e provarei a sua inocência. E ele conseguiu resultados notáveis e assombrosos.
todo o processo consistia em compreender que a doença era devida a uma ideia falsa, um padrão distorcido ou uma direção falsa dada à mente, que aceitava a imagem que você lhe dava e assim a apresentava. O processo de Kimby era convencer o paciente que os pensamentos são coisas e que o espírito está dentro de Deus. Ele construiu provas para a verdade, mostrando que o medo e as moléstias não são de Deus, e sim devidas a pensamentos negativos, e que esses pensamentos se solidificavam e tornavam-se tumores, tuberculose, etc. no corpo. Explicava aos pacientes que seus temores não tinham fundamento porque não existia um poder externo, nenhum poder que não fosse Deus. Mostrou-lhes que Deus não pode ficar doente, nem frustrado, nem infeliz, e que a doença, o problema ou dificuldade é chamada Satanás, porque nega os verdadeiros valores espirituais necessários para o nosso desenvolvimento. O pensamento negativo na mente não tem um princípio por trás dele, nenhum poder em si e por si, nada que o sustente. É uma sombra na mente, apenas nega os valores positivos dentro de você. Kimby ensinou a seus pacientes a darem todo o poder a Deus e a sua presença salutar. O seu método era contemplar a sua perfeição divina e redirigir as suas mentes de acordo com o arquétipo divino da harmonia, saúde e paz. Curas notáveis foram obtidas com esse processo e metodologia. Você vence Satanás isolando-se do mundo e das provas dos sentidos e estando mentalmente presente com a sabedoria e poder do Onipotente. Deixe a sua atenção pousar em Deus e o seu amor, lembrando-se de que onde estiver a sua atenção, ali o poder criador de Deus se move a seu favor. Todo o poder relativo a você e o seu desejo está presente e operando naquele ponto focal de atenção. Foi este o segredo das curas notáveis de Kimby, e o mesmo processo lhe trará inúmeras bênçãos. Versículo 15. E de repente vieram sobre ele, os sabeus. Levaram tudo, passaram a espada os criados, e só eu escapei para te trazer a nova. Versículo 16. E estando ainda este a falar, veio outro e disse: O fogo de Deus caiu do céu, e ferindo as ovelhas e os pastores, consumiu-os, e escapei, eu só para te trazer a nova. Versículo 17. Ainda este falava, e eis que chegou outro e disse: Os caldeus dividiram-se em 3 esquadrões e lançaram-se sobre os camelos. Levaram-nos e passaram a espada os criados. Só eu escapei para te trazer a nova. Quando esses versículos e outros no capítulo 1 falam de sabeus e caldeus, etc., representam pensamentos de limitação, intemperança, crença no poder das estrelas, servidão ao passado, tais como o karma que entrou na mente de Jó para afligi-lo. Versículo 21. E disse: Nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor o tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Aqui tratamos com a lei da causa e efeito, que é impessoal. Trará a moléstia ou a saúde, a paz ou a dor, a tristeza ou a alegria, a pobreza ou a fartura, o sucesso ou o fracasso, do mesmo modo completo. Eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Isaías capítulo 45, versículo 7. Você deve compreender a permutabilidade que existe entre Senhor e lei. Não é que um Deus do amor crie um demônio ou o mal. A resposta é que a lei, o Senhor, é que automaticamente faz manifestarem-se os pensamentos do homem. Pense no mal e o mal aparecerá. Pense no bem e o bem surgirá. A sua mente é como água
que toma a forma da vasilha em que é despejada. A vasilha é a forma dos seus pensamentos e imagens mentais, pelos quais flui o poder criador e faz com que aconteçam na sua experiência. A sua mente mais profunda, chamada subconsciente, é a fabricante que tece os modelos de seus pensamentos na sua experiência e condições. Alimente a mente com premissas que sejam nobres, verdadeiras e de Deus, e verá que o subconsciente é seu melhor amigo, dando-lhe aquilo que é belo, amável e glorioso em seu mundo exterior.